Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 21 de novembro de 2025. Vamos ver os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia em 20 de 11 de 2025, ou seja, ontem. A Rússia pagará aluguel pelo Donbass. Parece uma coisa surreal, não sei se vai acontecer ou não, mas é um dos itens da proposta do plano de paz que o Trump quer implementar com a Rússia, de acordo com a Rússia, onde apenas o representante da Rússia se reuniu com o representante russo para definir. Vamos ver brevemente isso, mas no último vídeo das 16 horas eu faço uma análise mais detalhada do que a gente sabe desse plano efetivamente. Assistam, que vai ser interessante. A Rússia testará o artigo 5º da OTAN. O que é o artigo 5º? É aquele que diz: se um país for atacado, todos são atacados e todos vão defender o país atacado. A Rússia testará o artigo 5, então esse que eu acabei de anunciar. Navio espião russo Yantar está entrou em águas territoriais britânicas. E fatos interessantes aconteceram. Protestos, o governo de Putin é uma mentira. São protestos nas áreas ucranianas ocupadas pelos russos, pela população que ficou lá, não saiu quando eles invadiram. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui você vê a verdade. Peço a todos que assistirem o vídeo, deem um like e que compartilhem com suas redes sociais. Peço que vamos continuar mantendo aquele acordo de recomendar o vídeo, que tem dado muito bons resultados. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, segundo informações, são os americanos, acredito que o presidente Trump é quem teve a ideia de entregar todo o Donbass em troca de aluguel. Quero só fazer um parênteses, um acordo que feito diretamente com a Rússia, depois que acabou a União Soviética, o Yeltsin e, na época, o presidente Kravchuk, que era o primeiro presidente ucraniano, depois que ruiu a União Soviética, eles fizeram um acordo que Sevastopol, onde estava a base russa, a Rússia pagaria um aluguel. E poucos meses antes da invasão, em 2014, isso ainda em 2013, eles renovaram o contrato de aluguel, e assim mesmo a Rússia invadiu, apesar de ter um contrato de aluguel, ela invadiu não só Sevastopol, mas toda a Crimeia. Bom, então, diz aí o jornal The Telegraph, jornal de renome, jornal sério, citando fontes não identificadas, ele escreveu que o plano de paz de 28 pontos entre a Rússia e a Ucrânia, já aparentemente ou supostamente aprovado pelos Estados Unidos da América, pelo seu presidente, prevê que a Rússia pagará aluguel pelo controle do Donbass. Então, engraçado, eles vão pagar aluguel, mas vão fazer oficialmente a língua russa, vão pôr todas as questões russas lá, mas eles vão pagar aluguel. Mas vocês vão pagar aluguel, então não é território russo, mas eles já colocaram dentro da Constituição que aquilo é território russo. Então é um negócio muito esquisito, porque justamente prevê que todo o Donbass, que são as províncias de Donetsk e Luhansk, ficará com a Rússia nesse acordo. E os Estados Unidos estão pressionando para que a Ucrânia aceite. E o jornal The Telegraph também, ele observa que o plano de arrendamento de terras de Trump se encaixa no padrão de acordos comerciais usados para apoiar acordos de paz. Donbass é rico em minerais. Em troca desse território, Moscou pode pagar um imposto territorial para a Ucrânia para compensar as perdas financeiras sofridas pela Ucrânia devido à perda de acesso às suas terras, de acordo com a publicação. Também o The Telegraph afirma que, de acordo com a sua Constituição, a Ucrânia é obrigada a submeter a questão de transferência do território a um referendo público, que provavelmente será rejeitado, com o que eu concordo, mas que isso pode ser evitado mediante um contrato de arrendamento, isso disse o jornal, mas assim mesmo eu acredito que tem que passar pelo crivo do povo, tem que ser feito um referendo para ver isso. Mas vamos ver, eu vou ver alguns outros itens desse acordo aí lá no meu último vídeo das 16 horas, convido todos a assistirem.
O general sueco de alta patente alerta que a Rússia testará em breve o artigo 5 da OTAN. E diz ele que a Europa deve estar preparada para usar a força para dissuadir Moscou. Quem disse isso é o general, chefe da defesa sueca, general Mikael Claesson. Tenho certeza e estou convencido de que eles estariam prontos para testar o artigo 5 da OTAN a qualquer momento nos estados bálticos ou em alguma outra parte da Europa também, disse ele numa entrevista à publicação Político, que publicou agora, há 2 dias atrás, no dia 19 de novembro. Eles estão preparados para correr enormes riscos estratégicos. Ele estava se referindo aos russos, para obter tudo o que consideram possível. Vimos isso na Chechênia, vimos isso na Geórgia, ele separou a Crimeia, vimos isso na Crimeia, e eu complemento aqui a Ucrânia, porque a Crimeia é ucraniana, e também tem Donbás e outros, e ele testou, só que nenhuma dessas localidades onde houve esses ataques criminosos da Rússia eram locais que estavam dentro de um acordo internacional de proteção ou dentro da OTAN, né? Mas enquanto isso, o navio espião russo chamado Yantar, YANTAR, ataca pilotos da Royal Air Force, ou seja, da Força Aérea Britânica, com lasers perto de águas britânicas, segundo as informações do próprio Ministério da Defesa do Reino Unido. Pela primeira vez, o navio espião russo Yantar usou lasers contra pilotos da Força Aérea da Real Força Aérea Britânica, que o estavam rastreando perto das águas do Reino Unido, mas ele chegou a entrar em águas territoriais britânicas. Isso quem disse é o secretário da Defesa britânico John Elley, no dia 19 de novembro. Ele afirmou que o navio entrou em águas britânicas pela segunda vez este ano. Nas últimas semanas, ele estava localizado no norte da Escócia quando o incidente aconteceu. Allen, né? Ele classificou o incidente como uma ação profunda, perigosa, que seria levada a sério. Minha mensagem para a Rússia e para Putin é esta: nós estamos de olho em vocês, disse o secretário da Defesa britânico. Sabemos o que vocês estão fazendo e se o Yantar seguir para o sul esta semana, estaremos prontos, disse ele. Ele afirmou que qualquer tentativa de impedir, perturbar ou colocar em risco os pilotos que voam em aviões militares britânicos é extremamente perigosa. E a Embaixada da Rússia no Reino Unido divulgou um comunicado em 19 de novembro, em resposta, né, afirmando que as intermináveis acusações e suspeitas da liderança britânica só provocam um sorriso e que as ações da Rússia não afetam os interesses do Reino Unido e não visam minar sua segurança. No entanto, a postura russofóbica de Londres e a incitação à histeria militarista estão contribuindo para a deterioração da segurança europeia, criando as condições para novas situações perigosas, relatou essa nota da Rússia. Vocês vejam, sem dúvida, havendo a notícia anterior que o general sueco disse que eles vão testar se de fato a OTAN vai usar o artigo 5, aí essas declarações da Rússia, acho que já dá a entender que eles pretendem usar. Não sei quando, acho que não este ano, mas talvez ano que vem, ou dependendo dos rumos da guerra da Ucrânia, isso poderá acontecer. Ou seja, cada vez mais eles estão se aproximando e estão testando se vai haver uma reação. E a OTAN evita reagir, por quê? Para não escalar e não provocar uma guerra de fato. Enquanto isso, moradores de Mariupol, principalmente, mas em toda a região ocupada pela Rússia, existem protestos, né? E eu quero me destacar contra a Rússia e dizem que o governo de Putin é uma farsa, é uma mentira. E os moradores de Mariupol, principalmente, eles têm reclamado muito, né? E esses protestos estão se intensificando, porque enquanto o Kremlin e seu braço de propaganda noticiam a restauração da cidade ocupada de Mariupol, uma cidade que antes da guerra tinha 500 mil habitantes, moradores locais que ficaram revelaram o que realmente está acontecendo na cidade tomada pela Rússia. Moradores de Mariupol mostraram uma casa que, segundo
os russos teria sido totalmente restaurada, quando na realidade apenas uma fachada foi adicionada para criar uma imagem bonita para os propagandistas russos filmarem. 2 entradas e meia estão queimadas, é só isso, é só a fachada que está boa. Aí uma das pessoas disse: perdi minhas forças e paciência, vejam como eles nos tratam, sem vergonha, 3 anos se passaram e logo serão 4. A casa parece bonita por fora, mas tudo bem, e eles até colocaram grades, mas por dentro é um pesadelo, diz o morador, ou seja, a fachada do prédio foi reformada superficialmente, enquanto o interior está em ruínas e completamente inabitável. Então, essa é a situação hoje do povo nos territórios ocupados. Eles disseram que reconstruíram a cidade, quando não reconstruíram. Eles pegaram, tomaram de algumas pessoas que moravam em locais melhores apartamentos, melhores casas, estão reconstruindo ali, mas pegaram, eles tomaram para eles. As pessoas não têm mais direito a essas residências e eles estão vendendo para pessoas ricas que vêm de Moscou e querem morar em Mariupol, e muitos que vão vir trabalhar por causa do porto, que eles esperam que vão fomentar depois da guerra, que eles pretendem ficar ali. É mais uma vez a Rússia mostrando que ela é um país criminoso, é um país que rouba dos outros e rouba dos cidadãos também. Ela não considera os ucranianos que estão lá, mesmo aqueles que têm passaporte russo, que aceitaram receber o passaporte russo, como cidadãos de primeira classe russos. Considera-os como de última classe, não sei que classe, e que pode fazer o que quiser, roubar, extorquir deles, que nada acontecerá. Nenhuma lei vai puni-los nunca. Isso é feito oficialmente em nome do Kremlin. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, se inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários, eu conto com vocês. Compartilhem, é muito importante para o canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.